Essa é uma das causas. Uma das causas. Quais seriam as outras causas? Uma causa muito interessante é o uso de certos medicamentos. Tem, inclusive, medicamentos antidepressivos, que são muito comuns hoje. Olha. Uma série de medicamentos, inclusive, para problemas cardíacos. Afetam a visão. Afetam a visão e dificultam uma ou outra função visual. Às vezes a pessoa começa a ter mais dificuldade à noite, ou então para a leitura ela tem mais dificuldade para focalizar, ela cansa mais rápido, e isso pode ser o uso de algum medicamento que ela está usando. Olha. Às vezes ele é indicado, ela precisa, mas é importante que haja um balanceamento entre a ação do medicamento e a segurança dela no sentido da visão, né? É muito interessante também, né, doutora Márcia, a gente falar de novo sobre os exames periódicos, não é? Porque muitas vezes a gente só deixa para ir ao médico se a gente, peraí, não estou enxergando mais, a gente brinca que o braço tá ficando curto, né? Então você começa a ficar com tanta dificuldade, ou começa a ter tanta dor de cabeça, depois que já ficou se automedicando, tomando remédio analgésico, falando, não tem jeito, eu vou ter que ir no oftalmologista. E na verdade a gente não tem que ter, a gente tem que mudar essa cultura, né? De fazer os exames periódicos. Vamos repetir qual o doutor Ricardo falou semana passada, mas eu gostaria que a gente falasse de novo sobre isso. Isso. O ideal é que a gente existem fases em que esse exame é muito importante. A primeira fase é em torno de 3, 4 anos de idade, Márcia. Quando a gente a criança está já num período que ela quase que vai para o jardim de infância, não é o caso ainda da sua menina, que é pequenininha, né? Mas entre 3 e 4 anos, a mãe deve observar, por exemplo, se essa criança não senta muito perto já da televisão, se essa criança não esfrega muito os olhos, se ela não ela não aperta os olhinhos, porque isso são sinais de que está precisando se fazer um exame bem feito da visão, porque ainda é um período bom para que a gente possa abordar. Às vezes a criança fica com o olhinho um pouquinho torto, em certas posições, que a gente chama isso de estrabismo. Isso é importante. Em torno de 7, 8 anos, é um período também que é preciso se avaliar a visão e a audição, sabe? E é interessante que eu tenho uns casos que eu acompanho, que, por exemplo, às vezes, ao mudar a posição da criança na sala de aula, ela passa a apresentar alguns sintomas, ou então ela cai o desempenho escolar. E isso é interessante. Por quê? Porque às vezes ela senta perto da janela, é a luz natural. Olha só. E ela muda de posição na sala de aula, às vezes é uma criança um pouco mais inquieta, né? Então ela vai para um outro canto, onde a luz predominante é a luz artificial. A luz fosforescente. E algumas pessoas, sob luz fosforescente, têm uma diminuição na capacidade até mesmo de trabalho. Olha, gente. Então é importante adequar como é o tipo de luz com a melhor conforto visual, porque isso é um fator absolutamente individual. É verdade. Sabe? Como você está falando, às vezes, né, a criança ela está dando um pouco de trabalho e aí os pais corrigem, os professores corrigem, ela acaba ficando até uma criança estigmatizada. Verdade. Aquela criança é rebelde, aquela criança não tem educação ou ela não quer estudar, mas às vezes a gente se esquece de fazer os exames, tanto como você disse, né, da audição quanto da visão. Talvez a criança está inquieta, nem ela mesma sabe, né, doutora Márcia? Exatamente. Que ela não está conseguindo enxergar bem, ou que ela não está ouvindo bem. Isso. Mas ela fica inquieta, ela não se interessa porque ela não está escutando bem, ou não está enxergando bem. Né? Então é muito importante a gente fazer. Então começa aí, de 3, 4 anos de idade, a gente já tem que começar a fazer. Aos 7, 8 é uma fase muito importante. E um exame que é fundamental, que bom que você me fez essa pergunta, sabe? É a faixa dos 16 aos 18 anos de idade. Olha. Porque é a fase que nós estamos terminando o 2º grau e estamos então decidindo as nossas profissões. Isso aí. E essa outra fase, o exame não só vai nos ajudar a ter uma visão apta para o estudo, para o trabalho, para as nossas atividades, mas mais importante, é possível nessa fase se fazer um outro tipo de exame, que é o exame da visão profissional. Olha que interessante. É um exame vocacional, na verdade, sabe, Márcia? Porque existem pessoas que têm uma capacidade para manter a visão para pertinho durante
horas, por exemplo. Então, essa pessoa pode fazer, por exemplo, se ela quiser ser um relojoeiro, se ela quiser fazer qualquer atividade que exija... Aquele, né, minucioso. Minucioso, por exemplo, uma pessoa que trabalha com... Até cirurgião, né, como vocês, quer dizer, vai fazer uma cirurgia delicada ali nos olhos de alguém, tem que ter muito... Quem trabalha com, por exemplo, quem trabalha com com bordados, com artesanato... Pedrarias, essas pessoas... têm que estar aptas com a sua visão para perto e elas têm de ter uma ótima fusão, que é um movimento ocular, que pessoas que têm um leve estrabismo, elas podem até fazer o movimento durante alguns minutos, mas elas vão se tornar extremamente cansadas, às vezes vão ter dor de cabeça, porque elas não têm a habilidade de manter a visão para perto durante longas horas. Olha que interessante. E isso é muito importante na hora de se escolher a profissão. Porque se você escolher uma profissão, por exemplo, você tem quem trabalha muito em computador, ele tem que ter uma qualidade de visão diferente de quem, por exemplo, vai trabalhar usando a visão à distância. Completamente diferente. É verdade. E se ele não tiver aquela musculatura ideal, aquele funcionamento ocular para a profissão que ele escolheu, ele vai começar a ter, inclusive, às vezes... úlcera, mal-estar, dor de cabeça, irritabilidade no próprio ambiente de trabalho. E aí a causa não é que ele esteja mal preparado, é uma questão de inadequação da parte visual dele. Olha que interessante, doutora Márcia, eu nunca tinha ainda aprendido sobre isso, por isso que é tão bom aprender, não é? E outra coisa também, outro fator importantíssimo, que nessa fase do término do segundo grau, os adolescentes vão estudar muito, né, para o vestibular. Vão passar horas e horas e horas, noite e dia, em cima dos livros. E muitas vezes ele vai estar super cansado, porque ele não sabe, mas ele não está com uma qualidade boa da visão funcional, vai estar cansado, não vai aprender o que ele deveria aprender, e muitas vezes vai perder o vestibular. Então é interessante que nessa fase aí, logo depois do segundo grau, que se faça esse exame, né? Porque vai ajudar em tudo. E às vezes até durante a fase de vestibular. Porque alguns defeitos de visão, não seria defeito, talvez a palavra certa, né? Mas algumas alterações, como a miopia, o astigmatismo, eles vão ficando, às vezes, manifestos justamente nessa fase do uso da visão com maior intensidade. O olho foi feito para enxergar mesmo, ele não vai se cansar de enxergar nunca, como o coração bate, né? Mas, na verdade, é comum aparecerem algumas dificuldades, alguns exigia um óculos, que não precisou nunca antes, dessa fase de estudo mais intenso, porque, inclusive, a miopia, por exemplo, é considerada uma doença da civilização.